Estou aqui com Pedro Canizio Heberle, de São João do Oeste, que vai nos falar um pouquinho sobre o trabalho que é feito aqui com madeira, com eucalipto e com tudo mais. Pedro, que área que nós estamos aqui dentro do município de São João do Oeste? Bom dia. Bom dia. Essa área aqui é uma área rural que o município dispõe. São em torno de 30 hectares esse imóvel. Nesse contexto está inserido então o viveiro florestal municipal e também as outras atividades assim concernentes ao uso do imóvel, né? Então temos aqui parte verde, que são mais de 12 hectares aí que compõem essa área. Temos aí na faixa de 7 hectares de reflorestamento que foram sendo constituídos ao longo do tempo, e também nessa área nós constituímos em 2018 um galpão oficina onde a municipalidade também desenvolve suas atividades artísticas e dentro das necessidades aí da prefeitura. Pedro, aqui houve no início na aquisição dessa área uma grande área de reflorestamento de eucaliptos. Isso era uma atividade que estava se iniciando no município. Como é que foi essa ideia de reflorestar uma boa parte com eucalipto? Sim, na verdade, então, há 20 anos atrás, quando chegamos a trabalhar aqui no município, então a realidade fundiária dos municípios aqui na região era essa, né? Eram bastante terras obsoletas disponíveis, com capoeirões, muito distinto da realidade de hoje. Então, nesse contexto, vieram os programas de apoio ao reflorestamento e foi uma atividade muito bem acolhida em tal situação. E não diferente aqui, como podemos ver aqui do lado, né? São os primeiros exemplares que plantamos há 20 anos atrás, 21 anos agora, vai completar agora nesse mês de setembro, né? E que na realidade então a gente foi fazendo uma parceria com as escolas, com a escola do município, principalmente a escola básica Madre Benvenuta, com o professor Lorival Rambo, o professor Hermino Geller, né? A gente foi fazendo uma parceria, fazendo um trabalho mútuo de cooperação, e cada ano a gente foi plantando um pequeno talhão, de maneira que a gente construiu na faixa aí, como eu disse, de 7 hectares de reflorestamento. Justamente as áreas estavam obsoletas, elas tinham sido abandonadas pela agricultura, pelos proprietários anteriores, e nós, como não tínhamos outra visão de utilidade imediata, a gente foi constituindo o reflorestamento, né? De modo que as atividades que hoje estão sendo executadas, muitas delas já usufruem desse material que a gente foi cultivando ao longo dos anos, né? Aqui na área do viveiro, que é o mais conhecido aqui em São João, essa construção desse pavilhão para fins artísticos, artesanato, ele foi todo feito com eucaliptos plantados por vocês há 20 anos atrás. É uma utilidade que hoje não se utiliza tanto, né, Pedro Canizio? Se usa mais concreto e pavilhões de pré-moldado, e o eucalipto ficou mais para comercializar, para fazer, para a indústria, para fornos e tudo mais, né, para caldeiras, mas para construção não é tanto usado. E aqui nós temos um exemplar do modo construtivo com esses eucaliptos. Exatamente, a gente está se mantendo fiel e coerente com aquilo que a gente pregou lá atrás, que na realidade a atividade florestal ela se insere no contexto das propriedades, ela pode participar dessa dinâmica, inclusive dando sustentabilidade às atividades da propriedade. Então, nesse sentido, está faltando um pouco de mais clareza e de apoio e de buscar tecnologias para o uso desses materiais. Então, de modo geral, genericamente, está se utilizando mais esses materiais para fins energéticos. Essa finalidade se sobrepõe. No entanto, é possível, e nós estamos demonstrando que é possível utilizar esse material sim para finalidades mais nobres, inclusive dentro do âmbito dos usos das municipalidades. Não é muito comum, mas nós conseguimos, com essa estrutura que nós colocamos, atender assim muitas necessidades da municipalidade básicas, no contexto dos usos diários, sinalização viária, para finalidade turística, reformas em construções básicas para abrigos de passageiros, por exemplo, box para lixo, cachepôs para vasos de flores, garagens, né, que são construções às vezes simples e que podem ser feitas com um custo muito mais reduzido a partir do uso desses materiais, né? Só que para tanto a gente precisa de uma estrutura mínima, precisa de profissionais e pessoas interessadas e qualificadas, e precisa de todo um ferramental. E felizmente em São João, aos poucos, a gente vai conseguindo constituir uma estrutura cada vez melhor,
e conseguindo apresentar para a sociedade trabalhos nessa linha de visão. Pedro, vamos então mostrar para o pessoal como é que foi construído esse pavilhão, a forma construtiva baseado no eucalipto e também os trabalhos que se realiza lá. Vamos lá? Vamos lá, muito bem. Pedro, aqui então estamos dentro da entrada do pavilhão, foi construído a partir dos eucaliptos plantados há mais de 20 anos atrás. Exige-se hoje, dá para dizer assim, uma mão de obra especializada que talvez ficou um pouco esquecida dentro da nossa região, por motivos de utilizar mais o concreto, menos a madeira? Exatamente, a madeira ela carece de pessoal qualificado como as outras áreas também, e ela ficou um pouco esquecida, esse aspecto, né, de nós darmos uma atenção e na qualificação do pessoal que vai fazer o uso dela. Até porque tem-se muito ainda em mente, né, que pode-se utilizar simplesmente as técnicas vernaculares, as técnicas antigas que se utilizava com madeiras de lei, o que não é bem verdadeiro quando vai se aplicar e transportar isso para o material atual que temos disponível, abundante, que seria o eucalipto, porque ele tem uma série de diferenças e dificuldades na sua manipulação e na constituição de obras e construções. Então, as duas principais características que chamam a atenção e que devem ser contornadas em face na sua comparação ao material, por exemplo, clássico, ao material de madeiras de lei, são a sua instabilidade dimensional. Ela trabalha muito, ela encolhe à medida que ela vai perdendo umidade, e com isso também acompanham as rachaduras e deformações. Então nós temos aqui um exemplar de um ensaio de trabalho bonito que nós fizemos, juntamente com o meu colega Nilson Kaufmann, né? Onde nós aplicamos duas técnicas principais, né? Que visam a contornar esses problemas. Então a cinta BAP, ela é utilizada no sentido de conter as rachaduras, e a grande dificuldade outra é fazer as ligações na madeira. E aqui a gente usou a técnica de ligação com um pino metálico e com uma barra rosqueável, né? Então, para que você consiga fazer isso, você tem que ter esses materiais então disponíveis, pesquisar sobre isso, encontrar aquilo no mercado, e você precisa também ter um ferramental básico, principalmente aqui são puas ou brocas, para que se possa fazer furações de bom diâmetro e de grande profundidade, que chega a ultrapassar os 40 centímetros, né? Pedro, conforme a madeira vai trabalhando, muitas vezes o eucalipto, ele, que nem o senhor falou, ele racha, ele abre, ele expande, ele encolhe. Vocês podem estar fazendo apertos nessas amarras, nessas cintas, nas barras roscáveis, pode apertar para manter a estabilidade da construção. Exatamente, a proposta da técnica que nós aplicamos neste ensaio aqui é justamente a gente testar e aplicar esses materiais no sentido de contornar essas duas problemáticas que nós citamos. Então, a cinta BAP, ela tem toda uma possibilidade de ajuste à medida que a madeira vai secando, vai encolhendo, ela permite então um reaperto. Da mesma forma, o pino metálico, que é o dowel nut, que chama tecnicamente, ele também permite, à medida que vai havendo um ressecamento desse material, que você possa dar aperto, porque senão a tua estrutura pode sofrer problemas estruturais, né, por estar cedendo, né, e por causa dessas questões aí de a madeira não manter mais integridade e tal. Diferentemente, esses aspectos não são tão marcantes na madeira de lei e o pessoal não está acostumado. Outro aspecto bem interessante é que você está trabalhando com madeira roliça, seções roliças, né, que tem boa condição mecânica, boa resistência mecânica, porém você não tem a mesma facilidade do que uma madeira de lei certinha, esquadrejada no esquadro. Então você tem que ter toda uma habilidade, criar técnicas e gabaritos para você manejar essa possibilidade de esquadro nas conformações que você vai dar na construção. Então, veja, é totalmente diferente do que você trabalhar com a maneira clássica, né? Então aqui, a gente, apesar de a gente estar usando material florestal, a gente construiu um estilo vernacular.
dentro do estilo antigo, porém adaptando técnicas para que a gente pudesse utilizar o estilo construtivo antigo. Vejam os encaixes, as escoras. Só que a gente já fez? Como as coisas mudam, por exemplo, hoje o maquinário é todo maior, então a gente já deu um metro a mais no vão central, 1 metro a mais no pé direito, então permite que você, em certo grau, até consiga compatibilizar essa questão da mecanização que hoje existe. Trabalhar com máquinas aqui dentro, descarregar uma máquina, uma plantadeira, por exemplo, se fosse utilizado esse estilo para um agricultor, é só olhar esse aspecto, né? Então nós temos aqui os pilares centrais aqui são de 7 metros, né? Então temos um vão principal aqui de 4 metros de pé direito, mais 3 metros no mezanino em cima, no sótão, né? Que é para servir futuramente como depósito. Pedro, vamos contar para o pessoal que está em casa o que artisticamente vocês produzem dentro desse espaço. Vamos lá? Veja bem, mesmo não sendo muito comum as municipalidades se envolverem nessa área, porque primeiramente depende de pessoas interessadas e de profissionais habilitados, é muito interessante a gama de atividades que um município pode desenvolver nessa linha. E esse ensaio, esse belo trabalho nós estamos iniciando e nós estamos vendo que isso está sendo fortalecido ano a ano porque os gestores, os administradores, de modo geral, estão vendo isso de maneira muito positiva. E mais bonito ainda, quando a gente consegue fazer uma dinâmica de envolvimento multissetorial da prefeitura. Porque, veja bem, você tem todos os trabalhos sociais, que ali os colegas do Lab no Vieiro já trabalham, a interface com programas sociais, escolas, a questão da complementariedade aí escolar é uma coisa possível, né? Isso é um trabalho muito importante que o setor público, desde que ele esteja estruturado e haja interesse, haja parceria, pode fazer um trabalho fantástico. Então, essa base que nós estamos constituindo, ela é uma bela de uma iniciativa no sentido de ampliar esses trabalhos. Então, citando o que nós já estamos fazendo, nós estamos fazendo placa para sinalização no interior, sinalização viária, box para lixo, paradas de ônibus, cachepôs ou vasos para plantas, construções simples como as garagens da municipalidade. Nós inclusive estamos usando ali técnicas ou, digamos assim, uma arquitetura simplória, que seria ao modelo antigo também aí aplicando ao material moderno, que o eucalipto serve para isso se ele for tratado. A parte que você coloca no chão, enterra no chão, e daí ele precisa de tratamento, como a placa do trânsito, ela não pode ser posta lá fora sem tratamento químico, preservativo. Então, você fazendo isso, você pode usar o pinus, ou pode usar o eucalipto, material muito barato e amplamente disponível para fazer esse tipo de coisas. E aí, por exemplo, se você for verificar algumas garagens nossas simples que nós fizemos, nós usamos aí o modo antigo do galpão com estacas, que os antigos faziam com cernos de guajuíra e tal. Nós estamos voltando a fazer com eucalipto tratado, desde que você observe esse aspecto, de aquilo que vai no chão precisa ser tratado, aquilo que é aéreo não é tão necessário, né? Então, esses são alguns exemplos daquilo que a gente pratica, você vê, e você vê aí que parece uma desordem, mas são ideias jogadas por todo lado e que são as possibilidades que podem ser contempladas, inclusive, na instância pública. Pedro, esse trabalho que vocês fazem aqui também, o método construtivo, que é para fazer com que esse eucalipto disponível na região seja utilizado não só para fins energéticos, mas também para fins civis, construção civil. As pessoas interessadas, elas podem vir aqui conhecer essa construção e também conhecer o trabalho de vocês? Sem dúvida, é um trabalho público, né? E sem dúvida os munícipes já têm, na medida do seu interesse, têm acesso direto, e nós já temos interagido com a escola, com o ambiente escolar. Isso é uma coisa bastante comum, como eu disse até antigamente nos plantios, e agora a gente está muito focado e preocupado, né? O plantio foi uma coisa importante, que foi incentivada, que foi propalada, e na realidade agora a nossa missão é se manter coerente, se manter fiel, persistente no sentido de traçar perspectivas
para o uso desses materiais e, sobretudo, os usos mais nobres. Então, ficamos felizes quando nós podemos compartilhar pequenas experiências de que isso é verdadeiro em tese é verdadeiro e na prática se torna verdadeiro quando você se põe em ação. E muito mais felizes ainda quando a gente encontra cada dia mais apoio no sentido de fortalecer esses trabalhos. Então, a gente vê com grande simpatia, com grande alegria que as pessoas valorizam o trabalho, a cada pequeno trabalho que a gente põe para a rua, que a sociedade se beneficia, a gente recebe elogio e isso entusiasma a continuar, né? E, sem dúvida, a estruturazinha pequena que a gente tem, da forma que a gente trabalha, com as limitações que são naturais, a gente coloca à disposição para quem tem interesse em interagir, né?